E hoje o assunto é super interessante. Iniciaremos falando que nós estamos entrevistando um dos maiores especialistas em ortopedia do país. Ortopedia em quê? Em criança, em adultos, de várias formas. O nome dele, Ricardo, Dr. Ricardo. É assim que costumeiramente nós o chamamos. Um profissional que, além de ser um excelente médico, ele acaba trabalhando conceitos de humanidade aplicada dentro de um projeto erradicando o pé torto congênito. Imaginem só o tamanho do projeto, o nome dele pode ser até um pouco extenso, mas o resultado final é fantástico. E foi assim, em cidades diferentes, com pacientes diferentes, em situações diferentes, que ele aceitou o grande desafio de ajudar pessoas. Então, Ricardo, conta pra gente, em que momento o método de Ponseti veio para o Brasil? Como que isso te sensibilizou? Onde tudo começou? Porque hoje o resultado a gente já sabe qual é. Agradeço o convite para vir falar um pouco do que eu gosto, né? O pé torto congênito é uma doença que me acompanha há muito tempo, né? Sempre me interessei desde o início da faculdade. Eu gostava muito da parte ortopédica, lógico, com a genética do meu pai e do irmão do meu pai, que também era ortopedista. E eu convivi muito com essa frase, com essa palavra pé torto congênito desde criança, né? O pé torto congênito, o Kleber, é uma doença muito comum, uma doença que acomete 1 a cada 1000 crianças no Brasil, tá? A gente tem uma estatística de perto de 4.000 crianças nasçam com essa patologia no Brasil. E durante muito tempo, o tratamento dessa patologia consistia em grandes cirurgias, extensas cirurgias, que embora você alcançasse um resultado estético bastante satisfatório, muitas vezes esses pés eram pés rígidos, pés dolorosos e que causavam alguma limitação funcional para essas crianças, tá? E a história do método de Ponseti, que mudou realmente a história do pé torto congênito, começa lá atrás, na década de 50, na década de 60, com o professor Inácio Ponseti, que é um espanhol, que foi radicado na cidade de Iowa, nos Estados Unidos, tá? Com o objetivo de achar o motivo que essas crianças nasciam com pé torto congênito. E o professor Ponseti praticamente deu a sua vida para o pé torto congênito, né? E a história engraçada, para não dizer trágica, né? Esse método não era aceito no meio médico, tá? A sociedade médica não via com bons olhos, porque realmente no início os resultados não eram promissores, né? Então a resposta era: por que eu vou mudar uma coisa que está dando certo, né? Mas o espanhol tem um sangue teimoso e ele continuou estudando. E no final dos anos 90, começo dos anos 2000, ele mostrou para o mundo resultados com 40 anos de crianças tratadas, hoje adultos, e que tinham uma vida completamente normal. E aí a sociedade ortopédica falou: opa, nós estamos errados e o vozinho está certo, para não dizer de outra forma. Então, no começo dos anos 2000, esse método foi difundido para o mundo e nós tivemos que nos adaptar, né, e trocar realmente a forma de tratar essas crianças. Mas, veja só, para ilustrar tudo isso, o Dr. Ricardo trouxe aqui uma maquete, aqui, um protótipo de um pé, né, de uma perna, de uma criança. Trouxe também, para ilustrar, olha só, para ilustrar os trabalhos que ele faz, os materiais utilizados, inclusive os sapatinhos, mas ele também tem aqui, ó, algo que talvez te interesse entender, que inclusive para mim também, né, que nada sei dessa área, o que vem a ser isso? Deixa eu te perguntar, doutor Ricardo, a ortopedia, enquanto ciência, o que vocês pensam? O que vocês estudam? O que vocês fazem quando um problema ortopédico chega até as tuas mãos? Bom, a ortopedia é a especialidade da função, né? O objetivo nosso é devolver a função daquele membro, né? Seja um membro que nasceu com algum problema, desenvolveu algum problema, ou
teve uma fratura, alguma coisa desse tipo. Então, nosso objetivo sempre é devolver a função da melhor forma possível, né? A ortopedia tem esse objetivo. Então, a gente cada vez busca os melhores métodos para alcançar esse objetivo, né? Seja ele com procedimentos cirúrgicos, com os materiais cirúrgicos mais modernos, ou também para o bom e velho tratamento engessado, que é o que a gente usa hoje no método de Ponseti. Eu sou um exemplo claro de quem teve uma fratura dos 2 ossos da perna esquerda e passou pela mão do cirurgião Ricardo. Ele, cuidadosamente, me fez andar novamente, sem sequelas nenhuma. Como que se faz isso? Qual é a técnica cirúrgica que faz um cirurgião chegar a esse ponto? Cirurgia ortopédica. Se o assunto for esse, qual o melhor caminho, qual a melhor forma de fazer, o que vem a ser ela? Bom, como eu falei, a cirurgia ortopédica busca te devolver a função, né? As fraturas estão ficando cada vez mais complexas, né? Os carros estão andando mais rápido, as motos andam mais rápidos, o trânsito está mais caótico e aí cada vez mais a gente vê fraturas mais graves, né? Então, hoje a tecnologia, graças a Deus, anda do nosso lado e nos permite alcançar resultados cirúrgicos que antes a gente não imaginava, né? Cirurgias que há 20 anos atrás, fraturas que há 20 anos atrás, a gente falaria para o paciente que infelizmente não tem o que fazer, hoje a gente pode propiciar a ele uma boa cirurgia com excelentes resultados, né? Então, a cirurgia ortopédica, na mão de um bom ortopedista, tá? Hoje você consegue excelentes resultados, mesmo naquelas fraturas que antes eram um desafio e muitas vezes causavam sequelas enormes para o paciente. Dentro do projeto que o Dr. Ricardo veio defendendo, trabalhando e implantando, está alguns materiais que ele vai passar a explicar agora. Alguns deles eu estou tentando mostrar, né? Mostrar e ilustrar para que ele responda. Dr. Ricardo, conta para a gente, o que vem a ser o método, como ele é aplicado, quando tudo iniciou? Bom, como eu falei, antigamente as cirurgias para o pé torto eram cirurgias extensas que a gente alcançava bons pés, mas muitas vezes dolorosos e rígidos. Com o método de Ponseti, consiste simplesmente em manipulações gessadas, que a gente faz com a criança desde o nascimento, tá? Com 20, 30 dias de vida a gente começa essa manipulação gessada, faz um gesso de uma maneira correta, tá? Que foi bem estudado e bem demonstrado pelo professor Ponseti, que é facilmente reprodutível através de um bom treinamento, tá? E a gente consegue mais de 90% de excelentes resultados. A gente tem que entender, quando o pé é torto, a criança tem uma deficiência incrível. Talvez, como o doutor acabou de dizer, vem aí com o nascimento ou até pode ser adquirida, não sei como pode ser isso, mas ele pode explicar melhor como que esse projeto chegou a nível nacional, esse tratamento chegou a nível nacional. A história do projeto Erradicando o Pé Torto Congênito, ela começa lá realmente no início dos anos 2000. Nós temos uma colega, a doutora Mônica Nogueira, acho que uma das grandes entusiastas no tratamento do pé torto congênito no Brasil, que através de um estudo feito junto ao SUS e a medicina privada, né, a suplementar, ela percebeu que metade das crianças do Brasil não tinham tratamento ou nem o diagnóstico de pé torto congênito. A doutora Mônica fez uma viagem pelo Brasil atrás dessas crianças, né, atrás de colegas que não conheciam o método de Ponseti ou não tinham interesse de tratar as crianças com pé torto congênito, na expectativa de que ela desenvolvesse o interesse, né, trouxesse o interesse, e visitou 55 cidades pelo Brasil, onde ela apresentou o método de uma forma rápida, né, 1 dia, 2 dias que ela ficava nessa cidade, e para depois ela avaliar se isso deu resultado. E infelizmente não tivemos os resultados que esperávamos, né? E aí, né, numa conversa com o Rotary Club, né, o Rotary Club de São Paulo, junto com o Rotary Club dos Estados Unidos, da cidade de Iowa, eles desenvolveram um projeto global, né, onde tinha apoio
dos países da América do Norte e apoio dos Rotary Clubes Nacional, e pegaram 50 ortopedistas nacionais que tinham interesse realmente de fazer parte de uma rede de tratamento para o pé torto congênito, tá? SUS, sem nenhum vínculo privado para isso, né? Para que a gente conseguisse atender essas crianças que não tinham diagnóstico e não tinham oportunidade de tratamento adequado, né? Esse projeto vigorou de 2016 a 2018, né, onde eu fui um dos convidados pela doutora Mônica, e a gente se reuniu, nós nos encontramos em várias cidades do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Passo Fundo, para que a gente tivesse reuniões científicas, trabalhos práticos, atendimento a pacientes da cidade, para que essa técnica fosse aguçada entre esses 50 médicos, e com o objetivo de que cada um desses abrisse uma clínica de referência para tratamento do pé torto na sua região, né? E esse foi minha lição de casa, voltar para a região de São Carlos e abrir uma clínica pública de tratamento de pé torto congênito. Antes, esse tratamento eu fazia exclusivamente na minha clínica privada, né? E na região de São Carlos praticamente só tinha eu que fazia esse tratamento. A princípio, essa clínica era para se abrir na cidade de São Carlos. Infelizmente, por questões burocráticas, nós não conseguimos, mas apresentei essa clínica para o prefeito José Parrera na cidade de Ibaté, e ele rapidamente abraçou o projeto, e hoje a gente já está com 4 anos de atendimento na clínica de Ibaté, com mais de 100 crianças tratadas lá no nosso consultório. Para quem não sabe o grau de importância de um projeto como esse, no final nós vamos colocar um vídeo mostrando tudo, mostrando as crianças com as deficiências, como ela foi tratada, os resultados, chegando até mesmo em competições internacionais, em Olimpíadas. Veja só, chega nesse ponto. De que ponto pode sair uma criança com tamanha deficiência e chegar num atleta olímpico? Pode ser isso, professor? Sim, com certeza. Aliás, eu não vou ter o nome, mas a gente tem uma lista de atletas olímpicos que foram tratados pelo método de Ponseti, né? Então, a grande vantagem do método de Ponseti pelo tratamento antigo do pé torto congênito é a biologia mantida, é a anatomia mantida, né? Então a gente consegue devolver um pé às suas relações anatômicas de uma forma muito mais biológica, tá? Conseguindo um pé muito mais funcional, né? Existe um filme que isso me marcou muito. Eu vi esse filme em Chicago, num congresso mundial, onde o professor Ponseti tinha uma criança tratada pelo método antigo num pé, e o outro pé ainda não havia sido tratado, né? Ele continuava torto. O colega tinha operado só um lado dessa criança, e o professor Ponseti pede para a criança pular num pé só. E quando ele pede para ele pular no pé operado pelo método antigo, a criança não consegue pular porque ele não tem força. Os músculos perdem a força, perdem a função. E o pé torto, pisando com o dorso do pé, a criança consegue pular num pé só, né? Até o ponto de conseguir pular corda, né? Então, assim, a gente, para falar uma frase pesada, né? Mas a gente, infelizmente, a gente não fazia tanto bem para os pés das crianças, né? O método que era prescrito, que a gente chamava de método de Kite, como eu te falei, a gente conseguia um belo pé, mas muitas vezes pouco funcional, né? Então, o desenvolvimento de uma técnica simples, com uma manipulação gessada, custo baixo, né? O tempo que eu demoro para fazer o método antigo, eu praticamente trato 3 ou 4 pacientes com método novo. E o custo que eu tinha pelo método antigo, entre custo cirúrgico, custo hospitalar, não tem nem comparação com o que eu gasto hoje com o método novo. Então, ele é mais barato e mais rápido, tá? Quando eu me formei, eu tinha uma fila de quase 1 ano de criança para tratar de pé torto. Você chegava com seu filho para mim, né, tratar do seu pé torto, eu falava assim: olha, Kleber, volta o ano que vem que eu começo o tratamento dele, né? Hoje eu não tenho fila,
As crianças que nascem com o pé torto e que entram em contato comigo lá em Ibaté são atendidos no mês seguinte, no máximo em 45 dias. Nós temos a sorte de termos na nossa convivência, na nossa comunidade, na nossa cidade, na nossa região, profissionais como o Dr. Ricardo. Só que o Dr. Ricardo tem um histórico bonito, em que algumas vezes eu tive a felicidade de almoçar com essa pessoa. Eu faço questão de repetir. Dr. Luiz Gonzaga. Dr. Luiz Gonzaga é o pai dele, médico ortopedista, uma pessoa singular, um ser humano inacreditável. A parte humana foi transferida para Ricardo, mas vem de lá, vem daquela origem. Fala um pouco do seu pai. Bom, meu pai é uma pessoa que eu falo que é uma das últimas pessoas que eu posso falar que eram médicos, né? Meu pai adorava a medicina. E meu pai é filho de família pobre, né? Minha avó era costureira e meu avô era técnico de máquina de costura. Isso existia, né, nas cidades pequenas do interior. E meu pai quis fazer medicina, foi para Ribeirão Preto, trabalhou durante o dia, estudava durante a noite para pagar o cursinho e entrou na Faculdade de Medicina da USP, né, na 10ª turma em 1961, né, se formou em 1967. Fez a ortopedia na Santa Casa de Ribeirão Preto, junto ao professor do Starquínio. E também fez ortopedia pediátrica no Rio de Janeiro, com o saudoso Dr. Alcelino Bittar, tá? Um dos primeiros ortopedistas pediátricos, né? E voltou para Ribeirão Preto para fazer a parte de ortopedia pediátrica na Santa Casa, mas acabou sendo convidado por muitos pacientes que ele atendia de São Carlos para vir para São Carlos. Meu pai veio para São Carlos em 1972, né? Começou a trabalhar na Santa Casa em 1972. Em 1978 fundou a Clínica Santa Mônica, né? Que hoje eu trabalho, e onde ele trabalhou até outubro de 2010, né? Acho que o último dia de trabalho do meu pai foi dia 28 de outubro de 2010, sexta-feira, e infelizmente veio a falecer em julho do ano seguinte, né? Meu pai ensinou tudo que eu podia saber para ser médico, né? Então não tem o que falar do meu pai mais do que isso, né? Eu acho que era um médico, né? E que gostava de ser médico. Os olhos dele enchem de lágrimas, assim como todos que sentem a vibração dele ao entrevistá-lo, como eu agora. Realmente, eu conheci. Realmente eu sei quem é essa pessoa humana, coração maravilhoso, ultrapassa a normalidade. As nossas saudações sempre e as nossas lembranças sempre estarão presentes. Pode ter certeza disso. Mas, campeão olímpico, a partir do ano 2000, você teve lá uma transformação. Você começou tudo a partir daí com esse projeto? Como que foi? Eu fui convidado a participar do projeto no começo de 2018, né, pela doutora Mônica, já nas últimas fases do projeto. Ela precisava de alguém aqui na região, ela não me conhecia. Através do Dr. Rodrigo Raif, que é colega dela de turma, ela entrou em contato. O Dr. Rodrigo falou que quem fazia parte da ortopedia infantil aqui na cidade era eu. Ela entrou em contato comigo e eu comecei a participar do projeto. Em 2019, nós criamos a nossa clínica lá em Ibaté, né, junto ao Dr. José Parrella. E aí tem mais uma parte de toda a história, que é a história das botinhas, né, que você comentou, né? O professor Ponseti ele percebeu que só o gesso não era suficiente e ele precisava manter esse pezinho. E aí por isso que ele começou a trabalhar com essas botinhas, que a gente chama de órtese de abdução, né? Essas botinhas, elas não tratam o pé torto. Essas botinhas previnem que o pé torto volte, né? E aí foi o grande upgrade da técnica de Ponseti, o uso da botinha depois do tratamento. Então, primeiro a gente trata a criança com pé torto congênito, deixa o pé reto e depois põe essa botinha. Só que é uma botinha, Kleber, que custa R$700, né? Nós estamos falando num país que
70% da população vive com salário mínimo, né? Ou menos, né? E que quando eu falava para a mãe que ela tinha que usar a botinha, muitas vezes ela não voltava na consulta seguinte. E essa criança perdia todo o tratamento que a gente havia feito. Eu apresentei para o Rotary Club de São Carlos, Rotary Club Norte, né, com a colega Andréia, e pedi para ela $3.000 na época, R$10.000, para comprar 20 botinhas. E que aí eu daria para as crianças que tratavam assim, no meu ambulatório. E aí as crianças cresciam, eu ia trocando a botinha, daí dava uma para outra, e a Andréia ficou muito interessada pelo projeto, ficou encantada com o projeto e falou para mim assim, vamos apresentar seu projeto na Alemanha, né? E aí eu apresentei para um colega dela, o Dr. Buchert, que é um dentista rotariano da Alemanha também, e o Buchert virou para mim e falou assim, não, $3.000 eu não tenho interesse. Quantas clínicas no Brasil vocês criaram? Eu falei, 50. Ele falou, então você precisa de $150.000, porque nós vamos ajudar todas as 50 clínicas. Né? E aí surgiu o segundo projeto, que complementava o projeto Erradicando o Pé Torto Congênito, agora um projeto são carlense, né? Onde a gente buscou fundos na Alemanha, a Mercedes-Benz entrou no nosso projeto, uma família fez um leilão de arte para entrar no nosso projeto, né? E nós arrecadamos quase 176 mil euros, tá? Para comprar essas órteses. E uma dos requisitos nosso é que essas órteses fossem nacionais. A gente queria que fossem feitas no Brasil, porque a gente tem órteses americanas, a gente tem órteses chinesas, a gente tem órteses manufaturadas aí pelo Brasil, pelo mundo, mas o pré-requisito para participar desse projeto é que essas órteses fossem feitas no Brasil, com material do Brasil, que a gente pega no campo, corinho. E aí nós desenhamos o projeto, né, em 2020, esse projeto estava desenhado, mas infelizmente em 2020 nós fomos acometidos por uma doença que nos deixou longe de tudo por quase 2 anos. Então esse projeto está 2 anos atrasados e nós fizemos uma avaliação de convidamos vários produtores de órteses do Brasil para vir a São Carlos. Fizemos uma reunião em junho de 2021 aqui, 2022, desculpa, em junho de 2022, vieram 6 produtores de órteses, sendo 5 nacionais e 1 americano, que vieram participar. Fizemos uma avaliação qualitativa das órteses, demos notas e escolhemos os 3 melhores produtores do Brasil para comprar as órteses. Então, hoje, a gente compra a órtese e manda a órtese para quem está precisando no Brasil afora. Tá? Nós estamos criando o que a gente chama de bancos de órteses, né? Então eu dou uma quantidade de órtese para uma clínica que faz atendimento do SUS, tá? E essas órteses são vendidas a preços de custo. Tá? A gente fala que não pode dar órtese, porque se eu der essa órtese é finita. Eu estou dando um número X. Se eu der para 20 crianças as órteses, a 21ª já não tem mais. Então a gente fala para que sejam vendidas. Então uma órtese dessa custa R$700. Sempre que eu falo isso para as mães, toda mãe me ajuda com 50, com 100, com R$150, para que depois eu mande no sapateiro para ele pintar, para ele trocar o couro, para ele trocar o cadarço, para ele trocar os parafusos, para que fique firme, para uma outra criança usar. Né? Então, a nossa expectativa é de criar quase 30 bancos de órteses pelo Brasil. Eu já criei 10, na cidade de Rio Branco, no Acre, Macapá, no Amapá, São Luís do Maranhão, Salvador, Bahia, Goiânia, Goiás, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Bauru. Nós estamos levando a órtese a semana que vem, dia 24, então vamos entregar em mãos lá. A Campina Grande já está organizando o seu banco de órtese, Londrina, Joinville, e aqui em São Carlos nós fizemos nosso banco de órtese, que chama Associação Amigos do Pezinho,
tá? Que são vários pais que se juntaram para ajudar, e atende sábado as mães vão lá na minha clínica, eu doei o espaço da minha clínica para que eles pudessem atender essas crianças, essas famílias, e a gente tem uma expectativa de que mais de 2.000 crianças sejam atendidas direta ou indiretamente pelo nosso projeto no Brasil. Uau! Quanta coisa boa acontecendo, gente. Como é bom dar notícia boa, né? É um trocadilho até interessante falar assim. Mas, daí, muita gente da Europa ficou de olho. Muita gente falou, mas como? Lá, São Carlos, o interior do estado de São Paulo, Brasil, dando exemplo para o mundo. Aí alguém procurou o Dr. Ricardo e falou assim, escuta aí, me ensina a fazer a mesma coisa, mas aqui na Europa? E foi assim que esse projeto se internacionalizou com uma velocidade incrível. Como que foi isso, cara? Nós recebemos o contato de uma colega rotariana também, da Europa, que ela ficou sabendo do nosso projeto, da doação das hortes, da criação dos bancos, e me pediu autorização para que replicasse o meu projeto na Europa. Esse projeto já está sendo replicado, o projeto Erradicando o Pé Torto Congênito e agora o projeto Ortetizando o Pé Torto Congênito já está sendo replicado na Venezuela, no Equador, na Argentina e em alguns países da África já. Que incrível. Com isso, a gente imagina assim, ó, o mundo pode ser melhor? Pode. De que forma? De pessoas que enfrentam as dificuldades, percebem as dificuldades e procuram as soluções. Mas são pessoas fortes, iluminadas, abençoadas por Deus. São pessoas que não se limitam à limitação que um país pode impor, que vai muito mais além. São pessoas que têm origem de pai, de mãe, a exemplo do tão querido e saudoso pai, Dr. Luiz Gonzaga, a qual ele se emociona quando fala. É assim que nós pensamos um país. Pensamos de forma diferente, mas pessoas como o Dr. Ricardo de Castro pensou e faz. Meu nome é Kleber Chicrala. A gente se vê no próximo programa. Até lá.